Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é Batata Espacial, o seu site de cultura nerd de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje eu quero falar de um documentário com vocês, tá, gente? Documentário sobre arte, tá? Intitulado Maldito Modigliani, Modigliani, né, no caso, tá? Vou dar spoilers aqui como eu sempre faço, tá, gente? E eu gosto muito de documentários sobre arte, né? Já fiz um sobre Picasso outro dia, tá? Eu sempre já fiz outro sobre os impressionistas franceses, tá? Eu gosto bastante de arte também, tá? E o Modigliani é um artista que realmente, né, eu tinha pouco conhecimento, tá? Ele teve uma vida muito efêmera, né? Ele acabou morrendo de tuberculose muito jovem, coisa e tal, né? E aí o que acontece? Ele teve algumas mulheres na vida dele, tá? Sendo que a última mulher dele, né, no caso, a última namorada dele, no caso, né, era uma menina muito frágil, né, que também estava aprendendo a pintar, coisa e tal, que passou a conviver com ele, né, no caso, que ele já era uma pessoa que tinha de uma certa penetração nesse círculo artístico, tá certo? Que esses caras só ficaram, vamos dizer assim, imortalizados e as obras deles passaram a valer milhões de dólares só depois que eles morreram, né? Você pega aí um Modigliani, por exemplo, ele vendia os quadros dele por 50, 60, 70 francos, né? E hoje em dia eles são leiloados por mais de 150 milhões de dólares, para vocês terem uma ideia, né? E o cara praticamente viveu na miséria, né? Viveu na fome, na miséria. Se ele tivesse, né, vivido um pouco mais, né, alguns, vamos dizer assim, especialistas da área falaram que ele poderia ter tudo para ser um cara rico, né, ser um cara rico ainda em vida, né, mas não foi o caso, né. A gente sabe que a maioria desses pintores, né, alguns conseguem atingir um certo sucesso, né, conseguem ter um certo reconhecimento, uma certa riqueza ainda em vida, tá? Mas muitos deles também, né, só são reconhecidos póstumamente, né? O que foi o caso do Modigliani no caso, tá? E aí essa namoradinha dele, né, o filme ele é narrado meio que do ponto de vista dessa namorada dele, né? Que era uma moça muito frágil, coisa e tal, que engravidou dele, inclusive, né? E que não aguentou, né, saber que ele havia morrido, né? E 2 dias depois, grávida, né, ela acaba se suicidando, ela se joga de um prédio, coisa e tal, né? E aí o filme ele vai meio que tatear isso. Apesar dele ter tido uma vida breve, uma vida efêmera, né, o documentário é um documentário bem extenso, gente. Ele deve ter entre 1h30 e 2 horas, né? Ele é bem detalhado com relação à vida do Modigliani, né? Desde a cidade natal dele, Livorno, né? As origens judaicas dele também são muito faladas no filme, né? E aí você tem aquele documentário que faz algumas filmagens de dramatização com atores, né, no caso, né, e aliás a escolha do elenco desses atores realmente a gente tem que tirar o chapéu, né, porque os atores realmente são muito parecidos, né, fisicamente, né, com os personagens que foram retratados, né, nesse documentário, né, a escolha do elenco é muito boa, gente, realmente, para fazer essas pequenas e curtas dramatizações, né, onde você tem uma narração em primeira pessoa de uma personagem que seria supostamente essa última amante dele, né, que acabou se suicidando, que é a última amante dele que acabou se suicidando. O filme é narrado em primeira pessoa por essa amante, ou por uma atriz, né, que faz a voz dessa amante, claro, né. E o que acontece? Você também vai ter, né, depoimentos de vários especialistas na área, sejam italianos, alemães, franceses, né, coisa e tal, né, quer dizer, você vai ter pessoas assim de vários países, né, falando, né, do Modigliani, no caso, né, falando da coisa dele, ele é um cara muito bonito, né, diga-se de passagem, né, que ele conseguia conquistar as pessoas, embora ele não fosse exatamente um conquistador, não fosse exatamente um boêmio, né, ele tinha uma pecha um pouco mais intelectualizada, mas ele tinha um certo charme que fazia ele ter uma personalidade magnética, né? Que mais? Você pode falar também
das falsificações, gente. Isso é uma coisa muito interessante no filme. Por quê? Porque a obra do Modigliani, ela foi descoberta, vamos dizer assim, com mais pronunciamento mais na década de 60, né? Ele morreu ali na década de 20, gente. Ele morreu, devia ter uns 35, 40 anos no máximo, tá? E aí o que acontece? Ele só ficou, a obra dele só foi resgatada, só foi reconhecida a partir da década de 60, o que fez com que houvesse muitas e muitas e muitas falsificações da obra dele. E hoje um grande desafio, né, é você descobrir o que é obra original dele, o que é obra falsa, né? Porque ele talvez tenha sido o pintor mais falsificado, né, que existe. Dizem que para cada original tem 3 falsificações dele, entendeu? Para você, 3 falsificações, né, das obras dele. Inclusive um falsificador foi entrevistado, né? E ele fez até um catálogo das falsificações, olha só. Que coisa interessante, né? E a casa dele é cheia de falsificações que ele fez do Modigliani. É interessantíssimo isso, cara. E também vai ter a situação daquela lenda, né? De que ele também era escultor, né? Modigliani também era escultor, né? E reza a lenda, né? Que ele teria feito 3 esculturas ainda, se eu não me engano, em Livorno mesmo, né? E jogou essas 3 esculturas num canal da cidade. Aí teve uns camaradas lá que fizeram as falsificações das esculturas e a galera começou a procurar, né, até não poder mais, né? Os especialistas em arte, os museus, né, coisa e tal, começaram a procurar essas supostas esculturas do Modigliani que teriam sido jogadas no canal, né? Mas no final das contas uns sacanas lá, uns falsários lá fizeram, né, umas falsificações e jogaram no lago. E aí depois elas foram colocadas na mídia como Modiglianis originais e depois se descobriu, né, que na verdade eram falsificações, né, o que acabou provocando um vexame, né, terrível, né, no meio artístico, né. Então o filme ele também tem essas questões dessas falsificações, né, e também fala muito da obra dele, né, que tem toda uma característica muito especial, né, aqueles rostos bem ovalados, né? Os olhos que não têm pupilas, que são olhos cegos, né? Porque você tem, vamos dizer assim, pinturas que ele faz com as pessoas enxergam com os olhos normais, né? Como a namorada dele, que acabou se suicidando. Um outro cara que ele dizia que ele fez um olho normal e um olho cego, porque ele dizia que um dos olhos desse cara olhava para o mundo e um dos outros olhos olhava para a alma. E esse negócio de fazer os olhos cegos era justamente porque ele se preocupava muito mais com a visão interior, a visão da alma, do que essa visão externa. Então ele fazia esses quadros com esses olhos, né, com tons de azul, tons de cinza, coisa e tal, né, sem pupilas, sem íris, né, para justamente expressar essa coisa dos estados da alma. É um documentário bem completo, tá, gente? É um documentário que traz bastante informação sobre ele. Ele é uma excelente porta de entrada para quem não conhecia quase nada do Modigliani, como eu, né, no caso, tá? Que realmente eu comecei a só ter contato com essas obras do Modigliani há pouquíssimo tempo. Eu tenho até umas... Aqui em casa eu já comprei uma vez. Às vezes eu compro essas coisas na rua, né? Hoje em dia você tem tudo isso na internet, né? Mas eu gosto de comprar, às vezes, como é que a gente pode dizer, algumas reproduçõezinhas, né? Aquelas que saíam em jornaleiro antigamente, né? Que vem aquele tamanho grandão, né? E eu tenho alguns Modiglianis, vamos dizer assim, algumas reproduções de Modigliani aqui na minha casa. Mas é interessante, tá? Um documentário interessante que vale a pena, tá, gente? Vocês darem uma procurada, tá? Infelizmente, só tá passando num horário no Estação Net Botafogo 3, na hora que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Eu não sei quando eu vou subir esse vídeo, nem sei se esse filme vai estar em cartaz, tá? Quando esse vídeo chegar no YouTube, né? No meu canal do YouTube, mas... provavelmente num canal MUBI da vida, num canal especializado em arte, esse documentário vai aparecer, se é que ele já não está lá, tá? Maldito Modigliani. Então vocês podem dar uma procurada, tá? Que vale muito a pena, tá? Recomendo bastante. Eu sou uma pessoa suspeita para falar que eu gosto muito de artes plásticas também, tá? E eu gosto muito de ver essa junção de cinema, de documentário com artes plásticas, eu gosto bastante. São documentários que são filmes que eu realmente aproveito bastante, tá? Que trabalham com várias coisas que eu gosto muito, né, no caso, né? E aí fica essa dica aí para vocês, tá? Vale a pena dar uma olhadinha assim no Maldito Modigliani, tá certo, gente?
Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lousa Rezende. Meu site é o Batata Espacial, tudojunto.com.br. E futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Abração, fui e até a próxima. You were hungry for everything. 35 years, a breathless life. A century later, your surname is enough. For everyone, I will always be Jeanne, Modigliani's last companion, the one who jumped out of a window at 21. Séducteur, alcoolique, la légende montre un personnage qui vit une espèce de bohème de cinéma. Era di un'eleganza naturale che solo poche persone hanno, che non si può né acquisire, né comprare, né imparare. Era prendere o lasciare, era una personalità che si divertiva a sfidare il mondo proponendo la propria autenticità. He died just at the point where, had he lived, he would have become rich. Every single box, he ticks all of them. Le fait de peindre, ça lui permet de rentrer un petit peu dans son propre univers et de s'isoler par rapport aux choses. C'è qualcosa di arcaico e qualcosa di ultramoderno. È tutto vero, è tutto sognato, è tutto inventato. Non ci sono orpelli, non ci sono abbellimenti, non ci sono dettagli. Le visage est un masque. Ce qui intéresse Modigliani après, c'est l'âme, c'est la recherche sur ce que ne montre pas le masque, mais sur ce qui est derrière. We know that we'll meet again. You and I swore that to each other.